Como saber, antes de começar a usar, se os medicamentos para a ereção podem fazer mal para você? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber se algum problema de saúde que você tem ou até mesmo medicamentos que você já toma podem fazer mal caso você venha a utilizar medicamentos para a ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes querem iniciar um tratamento para problemas de ereção, é importante nós sabermos se esse medicamento que ele vai tomar pode ou não fazer mal para esse paciente. E, diante da história clínica desse paciente e dos medicamentos que ele já toma, nós podemos dizer, nós podemos prever se esses medicamentos para a ereção podem ou não fazer mal para esse paciente. Por isso que é extremamente importante nós coletarmos essa história clínica e sabermos todos os medicamentos que o paciente toma, se ele optar por utilizar esses medicamentos para a ereção. Uma vez que certas condições de saúde e alguns medicamentos que esse paciente toma podem fazer com que esse medicamento para a ereção faça mal para esse paciente. Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre certos problemas de saúde que contraindicam o uso desses medicamentos e, num segundo momento, a gente vai comentar sobre certos medicamentos que precisam ser conhecidos, pois se você administra os medicamentos para a ereção junto com esses remédios, esses medicamentos para a ereção podem piorar a saúde do paciente. Então, quais que são, falando a respeito de saúde do paciente, quais que são as condições que podem fazer com que os medicamentos para a ereção agravem certos problemas de saúde? Então, basicamente, são as contraindicações existentes para o uso desse medicamento. Então, a primeira contraindicação é se esse paciente tem um problema cardiovascular, ou seja, ele teve um infarto ou teve um AVC há pelo menos 6 meses. Então, quando esse paciente teve esses problemas de saúde, seja um derrame ou um infarto do coração, ele não deve utilizar esses medicamentos antes de 6 meses. E caso ele já tenha passado esse período de tempo, mais ou menos 1 ano depois desse evento, a gente sempre deve consultar, a gente deve sempre pedir uma opinião de um cardiologista para avaliar se existe uma segurança para que ele possa utilizar esse medicamento. Então, nesses casos que o paciente já teve algum problema sério de origem cardiovascular, a avaliação cardiológica é importante também nesses casos. Outra coisa que pode fazer mal, que esses medicamentos podem fazer mal ao usá-los, é se esse paciente tem a pressão muito alta ou se a pressão dele está muito baixa. Então, por exemplo, níveis acima de 170/90 ou níveis abaixo de 90/50 podem fazer com que a pressão desse paciente venha a cair muito e por isso podem fazer muito mal para esse paciente ao ele tomar medicamentos para a ereção. Por isso que antes de administrarmos esses medicamentos, a pressão do paciente deve estar controlada para que esses medicamentos não façam mal para esse paciente. Outra condição que sempre deve ser lembrada é se o paciente tem um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, o paciente sente falta de ar ou sente um cansaço muito importante ao realizar certas atividades. E se esse cansaço for extremamente importante, seja para tomar banho, até mesmo pentear o cabelo, uma atividade bem leve, e por conta desse coração que está enfraquecido, esses medicamentos para
para a ereção podem agravar ainda mais esse caso. Por isso que nessas circunstâncias também, se o paciente utilizar esses remédios para a ereção, esse quadro de insuficiência desse paciente pode até mesmo piorar. Outras duas condições que devem ser levadas em conta que pioram o quadro de saúde ao utilizar esses medicamentos para a ereção é quando o paciente tem um problema renal, que ele faça diálise nesse caso, ou ele apresenta um problema hepático muito sério, um problema no fígado, uma cirrose hepática nesse caso. Se o paciente toma esses medicamentos para a ereção, ele pode agravar mais essas duas condições de insuficiência hepática e insuficiência renal que ele já vem tratando nesse caso. Então, por isso que todo cuidado é pouco quando você usa medicamentos para ereção em pacientes que têm essas duas insuficiências. E falando agora dos medicamentos, quais que são os remédios que você deve levar em conta, você deve ter cuidado antes de dar um medicamento para ereção, ou antes do paciente tomar o medicamento para ereção, que se esse paciente estiver utilizando algum desses medicamentos, esse remédio para ereção pode até mesmo vir a piorar alguma situação. Então, a primeira geralmente está relacionada a medicamentos utilizados para problemas do próprio coração, tais como quadros de dor no peito, que são quadros de angina. Então, o paciente realiza uma atividade física e sente uma dor no peito e tem que tomar o medicamento por conta disso, e certos medicamentos utilizados para controle da pressão arterial. Então, naqueles pacientes que têm quadros de dor no peito, o uso de nitratos, que é a nitroglicerina, que é a isosorbida, ele é uma contraindicação absoluta para que você utilize medicamentos para a ereção, pois quando você dá esses medicamentos, a pressão do paciente pode cair muito, pode a pressão fazer com que ela desça demais, e por isso é um quadro extremamente grave quando isso acontece, e por conta desse medicamento, do uso desses nitratos, você deve não utilizar esses medicamentos para a ereção. Outro medicamento, esse menos utilizado no Brasil, que é um antianginoso também, que é contra a dor no peito por causa do coração, é o nicorandil, que também não pode ser utilizado caso o paciente você não pode utilizar o medicamento para a ereção caso você já use esse nicorandil. Então, essa foi falando dos medicamentos antianginosos utilizados para a dor no peito. E a gente sempre deve ter cuidado quando dá esses medicamentos para a ereção em pacientes que tomam antihipertensivos, que são aqueles medicamentos utilizados para controlar a hipertensão, deixar a pressão do paciente, a pressão arterial dele controlada. Então, todos os medicamentos podem ter algum efeito. Então, você pode dar um medicamento para a ereção e a pressão do paciente vir a baixar muito, com qualquer tipo de medicamento para a ereção, para controle da hipertensão arterial. Principalmente se esse paciente utiliza vários desses medicamentos. Então, se ele utiliza um diurético, uma hidroclorotiazida, utiliza uma losartana, utiliza um bloqueador de um canal de cálcio, que a gente pode citar uma amlodipina, utiliza beta-bloqueadores como metoprolol, bisoprolol, atenolol, qualquer desses medicamentos pode, juntamente com esses medicamentos para ereção, baixar demais a pressão desse paciente e vir fazer muito mal nessa hora. Então, principalmente se ele toma de vários desses antihipertensivos, todo cuidado é pouco para o uso desses medicamentos para a ereção. E agora, falando dos medicamentos utilizados para a próstata, isso mesmo, para aliviar sintomas da próstata crescida. Também todo cuidado é pouco ao utilizar esses medicamentos, que são conhecidos como alfa-bloqueadores, que eles dilatam o canal da urina da próstata, facilitando a passagem do xixi. Então, quando você utiliza, principalmente
principalmente a sildenafila, junto com a doxazosina, também pode fazer com que a pressão desse paciente caia demais e é um quadro também muito preocupante. Se esse paciente utiliza tadalafila juntamente com a doxazosina, também pode acontecer esse problema. E é uma coisa não observada quando se utiliza tadalafila e se utiliza a tansulosina. E a mesma coisa acontece com a vardenafila, que quando você utiliza juntamente com a doxazosina, essa pressão pode cair muito, deixando o paciente extremamente tonto, fazendo com que ele venha correr o risco de ter uma queda acidental, bater a cabeça, entre outras coisas. Então, esses medicamentos para a próstata, também o que relaxam o canal do xixi, devem ser administrados com cuidado quando você opta por realizar o uso de medicamentos para a ereção. Então, essas são basicamente alguns dos medicamentos que se deve ter cuidado quando você utiliza esses medicamentos. Então, pessoal, como a gente viu aqui, saber de antemão que os problemas de saúde que o paciente tem e saber principalmente os medicamentos que ele usa é uma estratégia fundamental para minimizarmos a possibilidade que esses medicamentos para a ereção venham causar mal para o paciente. Então, isso é uma coisa que pode ser pesquisada e pode ser prevenida você realizando um histórico cuidadoso de cada paciente que você for administrar um medicamento para a ereção. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.